melasma é uma condição cutânea que se caracteriza pelo aparecimento de manchas escuras na pele, principalmente no rosto. Afeta principalmente as mulheres, mas também pode se manifestar nos homens. O melasma ele ocorre principalmente na região da face, mas outros locais do corpo, essas manchas elas também podem aparecer, como na região dos braços ou do pescoço. O melasma é causado pela produção excessiva de melanina na pele, e a melanina é o pigmento que dá a cor à nossa pele. Os melanócitos são células de defesa e eles são responsáveis pela produção dessa melanina. A melanina é uma proteína que desempenha uma função de proteger o nosso corpo, o nosso organismo, contra a radiação ultravioleta. Alguns fatores podem desencadear o melasma. Fator hormonal como gravidez, uso de anticoncepcional, além de exposição ao sol e também predisposição genética. Agora que já sabemos o que é o melasma, vamos falar sobre como tratá-lo. Antes da gente falar sobre os tratamentos, deixa eu te falar uma coisa, tem vídeo aqui falando sobre melasma, onde a gente vê de forma bem mais aprofundada, o que é o melasma, como identificar. Vou deixar aqui o card para que depois você dê uma assistida também nesse vídeo para você entender melhor sobre essa disfunção. Agora bora lá para o tratamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é conscientizar as nossas clientes da utilização do protetor solar e evitar exposição exagerada ao sol. O sol é um dos fatores que vão agravar o melasma. Então, se a gente quiser manter o melasma sob controle, se a gente quiser fazer um bom tratamento com resultados mais duradouros, a cliente ela precisa utilizar protetor solar e reaplicar ao longo do dia e evitar exposição exagerada ao sol. Se for se expor ao sol, for para praia, piscina, alguma coisa assim, além do protetor solar, é importante também utilizar chapéu, utilizar boné, camisa UV, então fazer toda essa proteção, porque o sol é um dos fatores, no caso a radiação ultravioleta, é um dos fatores que vão estimular os melanócitos a produzir mais melanina, e aí a gente tem o agravamento desse melasma. Então, se quiser fazer um bom tratamento, manter o melasma sob controle, é importante utilizar protetor solar e evitar exposição exagerada ao sol. Outra forma de atuar contra o melasma é utilizando ativos despigmentantes que vão auxiliar no clareamento da pele. Eu preciso te dizer que os cosméticos, os ativos, eles vão ser a linha de frente no tratamento do melasma e de manchas de uma forma geral. Quando falamos em tratamento, nós precisamos agir nos fatores que estão desencadeando aquela disfunção. No caso do melasma, a gente precisa pensar nos melanócitos, porque são os melanócitos as células responsáveis pela produção de melanina. E é a melanina que dá o pigmento da pele e também nessa tonalidade mais alta quando a gente fala com relação às hipercromias, com relação ao melasma. Então, se são os melanócitos que estão produzindo melanina em excesso, a gente precisa atuar neles para que a gente consiga controlar essa produção de melanina e a gente consiga, manter a tonalidade da pele uniforme, para que não fique, uma tonalidade mais alta ou uma tonalidade mais baixa que a outra. Então, a atuação, quando a gente fala, de melasma, quando a gente fala de hipercromia, é nos melanócitos. E a cosmetologia, os ativos, eles vão ser os mais importantes para a gente conseguir atuar nesses melanócitos. Outros recursos a gente consegue atuar de outras formas, mas atuar diretamente nos melanócitos, os principais são os ativos. Tem alguns equipamentos que atuam também nos melanócitos e a gente vai ver, mas a linha de frente, o que mais vai trazer resultados para a gente são os ativos. Muitas vezes os profissionais da área da estética acham que tem que ter um equipamento, tem que utilizar um aparelho, porque só assim a gente vai ter resultado. Mas quando a gente fala de manchas, quando a gente fala de melasma, a gente precisa entender que a cosmetologia ela vai ter um poder, e vai ter um resultado tão bom quanto outros equipamentos em outras disfunções. Então, utilize o cosmético como seu aliado, acreditando no resultado que ele vai promover
no melasma e nas manchas, da mesma forma que você utiliza um ultrassom microfocado para o tratamento de rugas para rejuvenescimento. Quando você utiliza ali o ultrassom microfocado, você não acredita que aquilo ali de fato vai trazer resultado, que o resultado vai ser incrível, então você precisa ter essa mesma confiança, essa mesma convicção para os ativos. Não é porque a gente não está utilizando um equipamento, um aparelho, que a gente não vai ter resultado. Não é assim que funciona. Então, os cosméticos, eles vão ser a linha de frente nos tratamentos das manchas, né, das hipercromias. E quando a gente fala, né, de melasma, a gente está falando de uma mancha, a gente está falando de uma hipercromia. Então, vai funcionar da mesma forma, então é a mesma linha de raciocínio. E aí nós teremos uma variedade enorme de ativos despigmentantes que vão atuar de diversas formas. Então esses ativos, eles podem atuar inibindo a formação de melanina, inibindo ali, né, a biossíntese da tirosina, inibir a formação dos melanossomas, interferir no transporte dos grânulos de melanina, alterar quimicamente a melanina. Então são muitas as possibilidades de ação que os nossos ativos têm. Então os ativos, eles podem atuar antes, então na comunicação ali, né, ao invés da gente estimular o melanócito, né, então vai ter uma comunicação aqui. Os queratinócitos, né, as sinalizações celulares vão mandar uma sinalização para os melanócitos para que eles comecem a produzir melanina. A gente tem ativos que vão interferir nessa comunicação, então o melanócito ele nem vai começar ali a produzir aquela melanina. A gente tem ativos que vão agir já nesse processo, então houve a sinalização, mas a gente inibiu aqui a enzima tirosinase, então a gente não vai conseguir ter a conclusão dessa melanina, a formação dessa melanina. Ou a gente pode agir, né, tem ativos que vão agir na transferência. Então, o melanócito aqui a gente teve, né, a produção da melanina, e quando essa melanina ela ia ser enviada para os queratinócitos, houve ali uma ação de algum ativo que fez com que essa melanina ela não fosse depositada nos queratinócitos. E a gente tem ativos também que vão agir na melanina que já está depositada ali nos queratinócitos. Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades com os nossos ativos. Como eu falei, são muitas possibilidades de ativos, então anota aí a lista que eu separei aqui alguns ativos que são incríveis para o tratamento do melasma, para o tratamento das hipercromias. Alfarbutin, extrato de uva ulce, ácido cógico, belídeos, ácido tranexâmico, ácido tioglicólico, vitamina C, ácido elágico, ácido azelaico, niacinamida, ácido lático, mequinol, cisteamina, extrato de alcaçuz, idebenona e outros. São vários. Eu trouxe aqui os principais, os mais utilizados, para que você tenha aí essa listinha, você vai detectando e você vá, né, detectando os produtos, né, que tenham esses ativos para você poder incluir nos seus protocolos e utilizar no seu tratamento, né, para o melasma e para as hipercromias. Quando a gente fala sobre hipercromias, não tem como a gente não falar sobre a hidroquinona. A hidroquinona é um excelente despigmentante, isso aí eu não posso negar. Ainda é utilizado aqui no Brasil, apesar de ter outros países, né, que proibiu a utilização da hidroquinona. Aqui no Brasil ainda não é proibida. Só que a hidroquinona, ela traz muitas reações adversas, inclusive ela é citotóxica. Ela pode causar a morte dos melanócitos. Por conta disso, né, e de outras complicações, né, outras reações adversas que ela promove, eu não recomendo a utilização da hidroquinona, e aí a gente pode até fazer um vídeo falando sobre a hidroquinona. Se você quiser esse vídeo, já deixa aí o seu like, porque aí sinaliza para mim que você está interessada nesse vídeo, e aí eu venho aqui e falo só sobre a hidroquinona para a gente avaliar mais sobre esse ativo. Mas eu preciso, né, falar que é um excelente despigmentante. É tanto que a maioria dos estudos científicos, quando vai avaliar um despigmentante, ele compara com a hidroquinona para poder ver, né, se ele tem o mesmo efeito que a hidroquinona, sem as reações negativas que a hidroquinona promove. Então, a maioria, né, dos estudos científicos, ele vai fazer essa comparação. Hidroquinona
e arbutin, hidroquinona e belides, para poder ver, né, se esses outros despigmentantes eles são tão bons quanto, se eles chegam perto, quais são as reações também, né, que eles promovem, o quão mais seguro eles são. Então a gente tem sempre essa comparação. Por isso que a gente não pode deixar de falar sobre a hidroquinona, mas ela tem, né, apesar de ser um bom despigmentante, ela tem aí vários efeitos adversos, várias complicações que ela pode trazer, e por conta disso eu não recomendo e eu prefiro, né, utilizar outros despigmentantes que são mais seguros e têm, né, os efeitos ali comparados ao da hidroquinona. Como eu sei que você gosta, além dos ativos tópicos, eu trouxe aqui também algumas eletroterapias que você pode utilizar no tratamento do melasma ou de outras hipercromias. Anota aí. O primeiro é o laser terapêutico e o LED. E aí a gente pode utilizar a luz vermelha, a luz azul, a luz verde. Olha um protocolo bem bacana. É você iniciar, né, realizando a aplicação do LED azul e depois você fazer a aplicação do laser vermelho. Faz isso aí e depois me conta como foram os resultados. Às vezes a gente não dá nada para as nossas fototerapias, né? Principalmente o laser terapêutico e o LED. Às vezes a gente tem e fica lá, né? De escanteio, a gente não usa, aquela coisa toda. Mas comece a usar que você vai ver que eles são incríveis e vão ajudar muito nos seus resultados. O segundo equipamento são as microcorrentes. As microcorrentes a gente pode utilizar elas no modo de bioinibição para a gente fazer com que esse melanócito ele produza menos. Então a gente vai atuar ali, né, diminuindo o ATP, né, a produção daquela célula, para a gente fazer com que ele controle ali a produção daquela melanina. E aí o modo bioinibição das microcorrentes a gente tem que usar uma intensidade maior do que 750 microamperes. Deixa eu reforçar uma coisa aqui para você. Todas as opções que eu dei até agora são opções que vão atuar diretamente nos melanócitos, que eu falei, né? São as células que vão produzir a melanina e desencadear essa disfunção. Então, a gente precisa atuar nos melanócitos e esses recursos que eu citei são recursos que vão atuar diretamente nesses melanócitos em algum ali, né, das etapas desse processo de melanogênese, de produção de melanina, que vai desencadear na mancha ou no agravamento de alguma mancha. Então, os procedimentos, né, que a gente falou até aqui, eles vão atuar diretamente nesses melanócitos. Mas é importante que a gente una forças também para a gente poder ter o resultado da gente potencializado. E para isso, uma das opções é a utilização dos peelings. E aí a gente pode utilizar, né, o peeling químico, o peeling enzimático, o peeling físico, o peeling mecânico. E aí a gente precisa entender como é que esses peelings eles vão auxiliar no tratamento do melasma ou de outras hipercromias. Os peelings, de uma forma geral, eles vão ajudar a remover as células que já estão pigmentadas, já estão cheias ali de melanina. Eu falei aqui, né, por alto, mas vou repetir um pouquinho com uma ênfase maior para que você possa entender. A gente tem os melanócitos eles vão receber ali um estímulo e eles vão começar a produzir melanina. Ao produzir a melanina, eles vão enviar essa melanina para os queratinócitos. E os queratinócitos, né, eles vão ficar ali cheios de melanina, a melanina fica em volta do DNA dos queratinócitos para poder fazer a proteção, né, daquele DNA, daquela célula contra a radiação ultravioleta. E quando essa melanina ela está ali dentro daquele queratinócito, a gente tem a percepção disso na nossa pele. Então, a pele da gente fica com pigmento mais escuro, porque aquela célula ela está cheia de melanina. Quando a gente realiza a esfoliação, a gente vai removendo essas células que estão cheias de melanina. E isso faz com que a gente consiga também auxiliar no clareamento da pele, caso as células que estiverem embaixo, elas já estiverem com a quantidade de melanina controlada. Certo? Por isso que é importante a gente agir já lá nos melanócitos, para que ele regule a produção dessa melanina, envie, né, a quantidade ideal, a quantidade que seria normal, né, de ter naquela célula, e aí a gente não ter essa disfunção visível na nossa pele e as hipercromias. Então, quando a gente realiza o peeling, a gente está removendo essas células que estão cheias de melanina. E aí a gente tem também, né, o clareamento, caso as células que estiverem embaixo, elas já estejam ali
com a quantidade de melanina controlada. Além disso, os esfoliantes, eles também promovem um afinamento da pele. Quando a gente promove esse afinamento da pele, a gente consegue facilitar a permeação de ativos. E aí vai ser interessante pra gente, porque a gente remove, né? A gente diminui aquela pele e aí a gente faz com que os nossos despigmentantes, eles consigam permear melhor e eles tenham o seu efeito potencializado, porque eles vão conseguir agir melhor, já que não tinha aquele monte ali, né, de corneócito, aquele monte de célula morta impedindo a sua permeação, certo? Então os peelings, eles vão ajudar dessa forma. E aí a gente pode utilizar qualquer tipo de peeling, químico, físico, mecânico, enzimático, lembrando que os peelings, eles têm que ser menos agressivos para a gente não gerar um efeito rebote. Porque se a gente agredir demais, principalmente o melasma, a gente faz com que esse melanócito ele produza mais melanina e a gente escureça ainda mais essa mancha. Por isso que a esfoliação ela precisa ser controlada. A gente não pode gerar muita agressão. Então, cuidado com os peelings químicos, cuidado com o peeling de diamante, cuidado com o peeling de cristal. O peeling ele deve ser feito sem muita agressão. Um peeling a nível muito superficial para a gente ir removendo aquelas células ali mais superficiais que estão com melanina, que estão cheias de melanina, promovendo também esse afinamento para a gente fazer com que esses ativos, né, despigmentantes, eles consigam permear melhor e ter o seu efeito potencializado. Então, cuidado. Os peelings mais seguros para serem utilizados são o peeling ultrassônico, o peeling enzimático e o peeling físico, que é aquele cosmético, né, que a gente passa aqui na pele. Então, esses peelings são os mais seguros. O peeling químico, o peeling mecânico, né, que é o peeling de diamante, o peeling de cristal, a gente precisa ter um cuidado maior para a gente não gerar uma agressão mais intensa e a gente gerar um efeito rebote. Tem peelings químicos que, além de promover essa esfoliação, eles também ajudam na despigmentação, né? Eles também vão ter uma atuação ali nos melanócitos, como é o caso do ácido mandélico. E aí a gente pode também ir ajustando, utilizar o ácido mandélico que vai ter uma ação, né, nos melanócitos e também vai promover um afinamento epidérmico, mas ainda assim a gente precisa ter cuidado com essa agressão, certo? Então vai controlando tudo aí para a gente ter só resultados positivos, tratar nessa mancha, controlar essa hipercromia e não ter nenhum efeito rebote. Agora eu vou jogar o pepino pra você. Me conta aqui nos comentários qual é o tratamento que você faz aí, qual é o que você mais gosta, qual é o que você vê mais resultado. Conta aqui pra mim que eu vou adorar saber. Eu amo compartilhar tudo o que eu sei com você. Se todo esse conteúdo que eu tenho compartilhado te ajudou ou te ajuda de alguma forma e você quer apoiar o nosso canal, clica aí no botão Seja Membro. Se por algum motivo você não estiver vendo esse botão de Seja Membro, não se preocupa não. Bota aqui esse vídeo, roda esse vídeo aí pra cima, que embaixo na descrição do vídeo eu coloquei um link. Tem escrito lá, apoie nosso canal. É só você clicar nesse link, se tornar membro, fazer parte da nossa família e nos ajudar, né? Contribuir aqui com a gente para que a gente continue trazendo mais e mais novidade para vocês com muito mais qualidade. Se você é profissional ou estudante da área da estética e quer aprender mais comigo, abaixo desse vídeo, na descrição também tem vários links. Olha lá os links que tem e-book, tem curso, tem consultoria, tem produtos, tem um monte de coisa. Então dá uma olhadinha lá, vê o que mais te interessa, clica e vem ser minha aluna. Antes de sair desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal para você não perder nada, que a gente vai compartilhar muito, mas muita coisa, muito conteúdo para você. Então para você não perder nada, se inscreve aí no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo!